andando em sabedoria, e eu quero então continuar essa análise aqui do texto dessa carta. É interessante, nós temos enfatizado já há algum tempo, que a partir do versículo 4, começa aqui a parte prática das instruções de Paulo. Até o capítulo 3 ele traz verdades, instruções acerca da obra da redenção, acerca da obra do Espírito Santo, que é a marca em nossas vidas, que nos marca como propriedade do Senhor, fala do amor do Pai, mas a partir do capítulo 4 ele começa uma parte prática, e ele enfatiza a maneira de viver, ou seja, a maneira como nós andamos. E nós temos, por exemplo, aqui já falamos sobre andar em unidade, que está lá no capítulo 4, sobre andar em santidade, também no capítulo 4, andar em amor, que está aqui no capítulo 5, na última oportunidade falamos sobre andar na luz, ou seja, 4 momentos em que Paulo enfatiza o hábito, o caminhar, a atitude. E agora, pela quinta e última vez, nessa epístola, ele vai falar como nós devemos andar, ou seja, qual deve ser o nosso hábito, a nossa atitude, a nossa vida. Ele diz aqui então no versículo 15, portanto, ou seja, continuando, quando ele falou sobre viver na luz, ele diz aqui no versículo 14, terminamos com isso, né? Por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, Cristo o iluminará. Amém? Houve uma chamada aqui para aqueles que estavam nas trevas, estavam dispersos, desatentos, fazendo coisas às escondidas. Mas agora, uma vez que está desperto, acordou, uma vez que Cristo está orientando, ele diz, portanto, agora vamos andar na sabedoria. Ele diz aqui, prestem atenção, ou seja, observem bem, estejam atentos na sua maneira de viver. Literalmente ele diz, preste atenção como vocês têm andado. Aqui que ele usa a expressão mais uma vez do andar. E o andar do cristão, ele fala muito. Nós precisamos com temor prestar atenção onde nós colocamos os passos. Jesus fala sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, que devemos andar enquanto é dia, se referindo à presença dele em nosso meio, porque ele é a luz do mundo. Porque à noite nós tropeçamos, nós caímos, nós não vemos onde estamos andando. Um andar com cuidado na palavra do Senhor. E aqui ele está formando uma base para depois entrar em questões mais práticas ainda. Se Deus permitir, na próxima oportunidade vamos falar sobre o casamento, sobre pais e filhos, sobre servos e senhores, ou patrões e empregados, ou seja, o nosso dia a dia. Se você pegar aqui na sequência, é justamente isso que acontece. Ele vai falar, né, quem já fez Casados para Sempre, já participou do nosso encontro de casais, ou de alguma ministração sobre casal, normalmente se enfatiza Efésios capítulo 5, mas tudo isso é com base em um fundamento, andando em unidade, andando em amor, andando com sabedoria, andando na luz, ou seja, senão não conseguiremos fazer aquilo que o Senhor orienta, ou determina que façamos. Amém? Então, pense comigo, nós devemos andar com cuidado. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 121. Como que nós andamos com esse cuidado? Salmo de número 121. Versículo 1 diz, olha que interessante essa oração: olho para os montes e pergunto, de onde, olha só, de onde virá o meu socorro, de onde virá a minha ajuda? E o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Amém? Quantos aqui têm o socorro no Senhor? Sabe que muitos têm o socorro no dinheiro, muitos têm socorro na sua posição social, muitos têm socorro na sua posição na sociedade, muitos têm socorro nos seus amigos, nos seus relacionamentos, mas tudo isso passa, tudo isso é temporário, tudo isso é limitado. Mas a palavra do Senhor diz que o que crê, aquele que se entrega ao Senhor, o seu socorro vem do Senhor Deus. Amém? E aqui só enfatizando aquela questão sobre o papel, a função do casal, da mulher, quando Deus diz, façamos o homem, né, a imagem e semelhança, e depois de um tempo ele faz da costela do homem, ele forma o homem do pó da terra.
depois ele faz a mulher da costela do homem. Ele diz: farei uma auxiliadora, algumas traduções diz, alguém que seja correspondente a ele. E a palavra que ele usa ali, traduzida por auxiliador, é a palavra Ezer, ou seja, farei para ele uma ajuda. E quando o salmista diz aqui: de onde virá o meu socorro, ele está dizendo: de onde virá a minha ajuda? De onde virá Ezer? Demonstrando aqui a importância do papel da mulher como alguém que, da parte do Senhor, é colocada para ajudar o homem. Amém, homens? Amém, mulheres? Alguém vai falar que a Bíblia é machista. Oh Deus. E diz o texto: meu socorro, ou seja, Ezer, vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Mas o que nos interessa é a maneira como nós andamos, amém? O texto começa dizendo: cuidado como você anda. E o nosso Deus cuida de nós, diz o texto. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia, amém? Ele nunca dorme, diz o versículo seguinte, nem cochila. Ele guarda, versículo 5, está sempre ao seu lado para protegê-lo. Percebe que ele fala de uma caminhada. Ele diz aqui: o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Cuidado como você tem andado. Paulo escreve: cuidem como vocês estão andando. E Jesus vai falar algo interessante lá em João capítulo 12. Abra lá comigo, por favor. Vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Muitos estão andando no automático, muitos estão andando conforme o seu próprio entendimento. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 35. Diz assim: Jesus respondeu, olha só: a luz estará com vocês ainda um pouco mais, falando da presença dele ali. Vivam a sua vida, literalmente andem, enquanto vocês estão na luz, tem esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês, porque quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Ou seja, vamos andar enquanto o Senhor, a luz, está acessível a nós. Chegará um tempo, conforme Isaías escreve, em que buscarão o Senhor e não o encontrarão, não será mais possível. Jesus diz: andem na luz, porque de repente, e é interessante essa expressão na Bíblia, de repente, por várias vezes ela é utilizada, e muitas vezes fala do juízo, da consequência do erro. Por exemplo, fala que aquele que endurece a cerviz, aquele que é duro de coração, aquele que não se arrepende, a Bíblia diz que de repente será abatido, sem que haja cura. E aqui ele está falando: andem na luz. E Paulo vai reforçar dizendo: cuidem, observem bem como vocês estão andando, ou seja, a maneira de viver de vocês, para que não aconteça que de repente, que na verdade não é de repente, é que nós não percebemos o mal chegando, não percebemos as trevas se aproximando, porque nós vamos andando conforme uma ovelha perdida. Por isso que precisamos orar conforme o Senhor ensina, para que Ele nos guarde do maligno, de toda ação do mal ou do maligno. Provérbios capítulo 4, abra comigo ainda nesse ponto. Fiz adoração a Ele, embasado na palavra do Senhor, acerca do caminhar, acerca da maneira de viver, acerca de andar. É por isso que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos restringem essa expressão, o caminho, como se ele fosse apenas, se referindo apenas ao fato dele ser o caminho para o Pai, para a salvação. Mas não é apenas isso. Jesus é o caminho, ou seja, Ele é a maneira de viver, é por onde nós temos que andar. Ele é a nossa maneira de viver. Nós declaramos, por exemplo, no currículo Hombridade, que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, ou seja, Cristo é o modelo, Ele é o padrão, Ele é a forma de viver, a forma de perdoar, a forma de servir ao Pai, a forma de amar, a forma de orar, a firmeza para com o pecado. Diz o texto, Provérbios capítulo 4, versículo 18: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Amém?
E por que brilha cada vez mais? Porque o caminho do justo, aquele que é justificado em Cristo, é o próprio Cristo. Diz ainda: mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Não é à toa que ele vai dizer no versículo 20: filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Paulo diz: preste atenção onde vocês estão andando. Ele está falando isso para a igreja. Interessante, ele está falando isso para aqueles homens e mulheres que já tinham ouvido sobre andar na unidade, andar no amor, andar na sabedoria, ou melhor, na luz. Pessoas que já estavam no processo, mas sabe, amados, que se nós não observarmos com atenção os nossos passos, nós rapidamente nos desviamos. Nós temos a tendência de nos desviar. Já ouviu essa expressão? Aquela pessoa desviou. Se refere justamente a uma caminhada. O que é quando diz a pessoa se converteu? O que é uma conversão? É uma mudança de direção, ou seja, está falando de uma caminhada. Que nessa noite cada um de nós reflita e pense como nós estamos andando. Amém? Vamos voltar lá para Efésios. Continuando aqui a nossa reflexão, então. Capítulo 5, versículo 15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver, ou seja, a forma como vocês estão andando. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Ele faz um contraste aqui. Ele fez na sessão anterior o contraste entre luz e trevas, para nós andarmos na luz. Agora ele fala para andarmos como sábios, na sabedoria, e não como os ignorantes. O que seria isto? Essa sabedoria não é algo humana, não é uma capacidade humana. E o ser ignorante aqui não é uma pessoa que não tenha conhecimento, mas uma pessoa que não tem a sabedoria do alto. Porque somente a sabedoria do alto pode nos capacitar. Pastor Márcio falou aqui domingo passado sobre o temor do Senhor. Quem se lembra da mensagem aqui? Amém? Quase ninguém. Pastor Márcio, tem que dar uma enfatizada melhor, a pessoa não está lembrando. Quem lembra aqui do temor do Senhor foi pregar? Ah, melhorou, glória a Deus. O pastor Márcio ficou até preocupado ali agora. E é interessante que Provérbios capítulo 1 vai falar sobre isso. Vai falar que o temor do Senhor é o princípio, é o começo, é a base do conhecimento, da sabedoria, da disciplina. Mas vai dizer também no mesmo capítulo, versículo 7, que os ignorantes, os tolos, os maus ignoram, desprezam tanto a sabedoria quanto a disciplina. Então esse contraste nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Abraão, por exemplo, quando chegou para Ló, falou: olha, Ló, a gente tem uma situação para resolver aqui. Está dando problema entre nossos empregados, não é bom que isso aconteça, como é que a gente vai fazer? Toda aquela situação ali. E Abraão, ele buscou a direção do Senhor, enquanto Ló, ele agiu como nós agimos naturalmente. Ele foi pelo natural, sem sabedoria alguma. Ele tinha muito gado, assim como Abraão, olhou em volta, viu que os campos verdes perto de Sodoma e Gomorra, falou: é lá que eu vou amarrar o meu jegue. Ele agiu naturalmente, sem sabedoria, enquanto Abraão buscou uma direção da parte do Senhor. E esse contraste nós vamos encontrar em toda a palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre sabedoria aqui, porque o tema é andando em sabedoria. Que sabedoria é essa? Abra comigo lá em Tiago, capítulo de número 1. Aqui no capítulo 1, versículo 2, ele fala como adquirir a sabedoria. Olha que interessante no versículo 2: meus irmãos, sintam-se felizes, ou seja, satisfeitos, quando passarem por todo tipo de aflições. Olha que interessante. A sabedoria do mundo vai falar que não. Se você está passando por aflições, então você tem que ficar amuado, triste, aborrecido, revoltado, depressivo, angustiado, ansioso. Mas a Bíblia diz: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem
que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros, corretos, não falhando em nada. E aí ele vai dizer algo interessante no versículo 5, porque ele está trazendo um conceito aqui que é contrário à nossa forma de pensar. Ele está falando sobre aflições, e nós fugimos delas, nós nos escandalizamos com elas. Então, por conta dessa instrução aqui, que vai contrário ao que nós entendemos, ele vai dizer, olha, mas se alguém não está entendendo isso, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Amém? Nós precisamos da sabedoria, amados, e ela está acessível, porém, diz aqui, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida, estávamos num treinamento esse fim de semana de novos líderes do Currículo Hombridade, falando bastante sobre isso, sobre a inconstância, que nos impede muitas vezes de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Diz aqui, ó, aquele que duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, olha só, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Ou, conforme o original, é uma pessoa, no literal, né? É uma pessoa inconstante, como a onda do mar. Mas a questão é que, para compreender o que está acontecendo na minha vida, para que você compreenda o que está acontecendo na tua vida, para que cada um de nós observe a maneira como nós estamos caminhando, entendendo os nossos passos, porque nós não podemos viver, como diz aquela música do mundo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós temos que entender por onde estamos andando e para onde o Senhor quer nos levar, amém? Quem está entendendo isso aqui? Porque a vida é curta, ela passa muito rápido, e precisamos deixar um legado aqui, para entendermos a forma como nós andamos, porque os dias são maus, Paulo escreve. Quem concorda que os dias são maus aqui? São confusos, são estranhos. Para isso é preciso observar e andar como sábios. Então diz aqui, peça sabedoria. Então aqui ele diz como adquirir. E que sabedoria é essa? No capítulo 3 ele vai falar das características. Olha aí Tiago capítulo 3. Características da sabedoria, porque existe a sabedoria humana, porque a sabedoria, ela pode ser definida como a aplicação do conhecimento. Então a pessoa tem conhecimento, certo? E nós somos vamos dizer assim, a geração na história da humanidade que mais tem conhecimento. Nós temos muito, assim, algo extraordinário, o conhecimento, o acesso ao conhecimento que nós temos. Você pode pesquisar aí no teu celular qualquer disciplina, qualquer assunto que você quiser, você pode pesquisar no teu celular, através da inteligência artificial. Então o negócio, ninguém consegue ainda discernir para onde nós estamos indo, amém? O impacto, e receba com o coração aberto, porque você pode fazer qualquer coisa aí, em termos de conhecimento. Você pode estudar, pode procurar. O que eu estou falando para você, você pode. Eu falo, está no grego lá, você joga aí no Google, você vai descobrir se eu estou mentindo ou não. Nós temos conhecimento, mas a sabedoria, ela é a aplicação correta do conhecimento. Porque todo esse conhecimento que nós temos, as pessoas não aplicam. Na verdade, isso é até utilizado, porque nós temos um andando em sabedoria, e o excesso de informação gera desinformação. Mas existe uma sabedoria. Há pessoas no mundo que aplicam corretamente o conhecimento, mas essa sabedoria é humana. Estamos falando aqui de uma sabedoria do alto, divina. Diz o texto aqui, Tiago capítulo 3: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Olha a pergunta dele, pergunta interessante. Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. Essa é uma pergunta do livro de Provérbios, né? Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso. Como? Olha só, pelo seu bom comportamento, ou seja, pela maneira que a pessoa vive, a maneira que a pessoa anda, pelos passos dela, e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, olha só, amargura, então Paulo fala, cuida os seus passos. Vamos cuidar nossos passos, amém? Diz lá para cuidarmos a maneira de viver, porque os dias são maus. Então vamos começar a cuidar. Vamos fazer uma análise aqui do nosso coração. Diz aqui, mas se no coração de vocês, ele está escrevendo para nós que cremos, amém?
Porque isso aqui é óbvio que tem, aquela pessoa que não crê em Cristo está dominada, mas está falando para nós aqui que cremos. Mas se no coração de qualquer um de nós existe, olha só, inveja, amargura, egoísmo, então não mintam, olha só, contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Primeiramente nós precisamos ser sinceros conosco mesmo, nos conhecer, para que busquemos a misericórdia e a graça do Senhor, porque os dias são maus. Tem que fazer uma análise. Aqui ele está dando algum exemplo, né? Inveja, amargura, egoísmo. Isso aqui é um rol exemplificativo, não é exaustivo. Existem outras situações que eu tenho que analisar, porque se eu estou vivendo dessa forma, as minhas práticas, o meu comportamento, minhas ações mostram que eu não estou agindo com sabedoria. E Paulo diz para vivermos como sábios e não como os ignorantes. E ele continua aqui, ó, que ele vai explicar, versículo 15: essa espécie de sabedoria, ou seja, essa humana, não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e olha só, é o que? Está escrito aí? Olha que interessante, ele faz um paralelo entre o que é humano e o que é diabólico. É humano ou carnal, conforme o literal, é carnal e diabólica, faz parte da natureza humana. Essa sabedoria que engana, que mente, que aplica o conhecimento para se dar bem em cima do outro, essa sabedoria que busca apenas o enriquecer, o próprio entendimento, essa sabedoria que cria tanta coisa, tanta tecnologia, que faz a pessoa ficar cada vez com menos tempo, cada vez mais oprimida, cada vez mais pressionada, enganada. Essa sabedoria humana é carnal, é diabólica, mas ele vai falar da sabedoria do alto, ó. 16, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo, olha só, é assim que nós precisamos, assim deve ser o nosso objetivo, precisamos andar dessa forma, amados, é pura. Nós falamos da pureza e da impureza, lembra esses dias, quando falou para andarmos em santidade? Falou da impureza, o pecado da impureza, o pecado da imoralidade sexual, o pecado da impureza e o pecado da cobiça, que é a idolatria. Quem lembra disso aqui? Amém? Vocês lembram? Glória a Deus. Ele vai falar aqui, ó, porque a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, ela é também pacífica, traz a paz, traz a shalom, né? Ela é bondosa, é amigável, olha só, ela é cheia de misericórdia, produz colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência, olha só que interessante, é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz, da shalom. Percebe, meu irmão, que nós precisamos observar como nós temos andado, para que na nossa vida, no nosso lar, haja essa paz, haja essa sabedoria do alto, que é pacífica, é pura. E com certeza nenhum de nós chegou nesse ponto ainda perfeitamente, mas precisamos observar e cuidar, e almejar e buscar isso. Por isso que Paulo, voltando lá para Efésios capítulo 5, ele vai dizer no versículo 15: portanto preste atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como sábios. E ele traz esse motivo tão real, né? Os dias em que vivemos são maus. É o que interessante que ele vai dizer aqui: por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Olha que interessante, essa palavra que ele utiliza aqui para ignorante, algumas pessoas vão dizer tolo, né? Alguém que despreza, alguém que está fora do contexto. Essa palavra, ela vai aparecer aqui, lá em Lucas capítulo 12, quando Deus fala, quando Jesus conta uma parábola do rico, e uma palavra parecida com ela também, da mesma raiz, vai aparecer quando Jesus conta a parábola lá em Lucas, do filho pródigo, que ele levou uma vida de insensatez, levou uma vida desregrada e acabou então sem nada, sem ninguém perto dele, longe da sua família e comendo comida dos porcos. Mas lá em Lucas capítulo 12, deixa eu encontrar aqui, abra comigo lá no versículo 13 de Lucas capítulo 12, vale a pena ler isso aqui, porque é a mesma palavra que Paulo utiliza aqui, Lucas, e muitos estudiosos vão dizer que Lucas foi muito próximo de Paulo, né? Seria que o evangelho de Paulo, vamos assim dizer, que Lucas escreveu Atos, escreveu o evangelho, então eles estavam bem próximos da maneira de se expressar.
Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 13, vai contar essa história, talvez você conheça já. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Interessante a resposta de Jesus. Jesus disse: homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Quem me colocou como juiz? Eu não vim para isso. Jesus não veio para ficar, ó, vou dividir aqui, né? Você vai ficar com o cavalo, você vai ficar com a carroça. Meu Deus, isso é uma coisa que é o básico que as pessoas deveriam, né? Pessoa com Cristo, com o Espírito Santo, no mínimo, saber lidar com as propriedades, saber dividir. Eram irmãos. Jesus dá essa resposta e diz, e vai contar uma história para ele entender o que está acontecendo. E continuou dizendo a todos, não apenas aquele homem, mas a todos: preste atenção, tenha cuidado com o tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lembrando, nós falamos lá, quando entendemos como que é andar em santidade, os 3 pecados, né? Imoralidade sexual, impureza e cobiça, que é a avareza, que é a idolatria. É a mesma palavra aqui. Jesus está fazendo um alerta: cuidado, cuidado com todo tipo de avareza, que Paulo vai explicitar que é idolatria, porque a verdadeira vida de uma pessoa, e como nós concordamos com isso aqui, mas muitas vezes vivemos contrário a isso aqui, porque isso aqui é lindo, diz aqui: a verdadeira vida de uma pessoa não depende, não consiste nas riquezas que ela tem, não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Mas nós não vivemos dessa forma, muitas vezes. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo. Ele disse para quem? Para quem que ele disse? Não existia Deus na vida desse homem, não existia ninguém para ele falar, ele só pensava nele mesmo, e ele fala para ele mesmo. E quantos de nós vivemos assim? Maridos vivem assim, mulheres vivem assim, filhos vivem assim, pais vivem assim. Fala consigo mesmo apenas, pensa consigo mesmo apenas, e ele fala consigo mesmo. Quando nós vivemos falando conosco mesmo, amados, sabe o que nós falamos para nós mesmos? Tudo que nós queremos ouvir, sim ou não? E normalmente o que nós queremos ouvir não é correto. Nós precisamos de alguém chato perto de nós, mas a gente não gosta do chato, a gente gosta do legalzinho, que concorda com a gente, que diz ok, like, dá o like para nós. Precisamos de alguém para falar: não é por aí, ó, está errado, presta atenção, cuidado. Mas ele falou consigo mesmo, e lógico, ele ouviu o que ele queria ouvir. Diz o texto aqui, olha só, versículo de número 18: ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que eu tenho. Então direi para quem? Direi para quem? Olha só, a idolatria encarnada aqui, né? Homem feliz. Olha ele falando, ele olhando no espelho, né? Sabe aquelas coisas às vezes você ouve, olha para o espelho e fala: você é bonito, você é inteligente. Ele olhando para o espelho: homem feliz, você é o cara, você é rico, você tem tudo. E ele disse para si mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas existe uma situação aí. Fala para o teu irmão: Deus existe. Ele esqueceu que Deus existe. E muitos de nós vivemos como se Deus não existisse. Se perguntar para qualquer um de nós aqui, todo mundo vai falar que Deus existe, que crê que Deus existe. Mas nós muitas vezes andamos, decidimos, fazemos como se Deus não existisse. Quem concorda comigo aqui? Só que Deus existe. Mas Deus, versículo do 20, lhe disse: seu tolo,
E essa palavra aqui, traduzida por tolo, é a mesma que Paulo usa lá para ignorante. Ou seja, um contraste claro de alguém que tem a sabedoria de Deus e alguém que é tolo e ignorante. Esta noite você vai morrer. E aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece. Ou seja, é uma regra isso aqui. Pode haver exceção? Normalmente regra tem exceção, mas isso é uma regra. Normalmente é assim. Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Quem está entendendo, diga amém. E a vontade do Senhor, voltando lá para Efésios, amados, essa vontade do Senhor é descoberta por meio da dádiva divina do discernimento, e é executada mediante o poder do Espírito de Deus. Então, o que Deus tem para nós? Ele tem a sabedoria, onde nós vamos compreender o que Deus quer de nós e quer para nós. Mas eu só vou executar isso, só conseguirei, presta atenção, eu apenas conseguirei executar isso mediante o poder do Espírito Santo, porque muitas vezes eu sei o que Deus quer para mim, amém? Mas eu não consigo fazer. Muitas vezes eu compreendo, eu tenho um discernimento, Deus me deu, eu oro, peço, Deus me dá o discernimento de como fazer, o que fazer, mas eu não consigo fazer, conforme Paulo escreve, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, porque somente mediante o poder de Deus, mediante o poder do Espírito Santo de Deus, é que nós conseguiremos fazer aquilo que Deus tem para nós. Então primeiro eu preciso discernir, mediante essa sabedoria divina, que se eu pedir, Deus me dará. Talvez se aquele homem tolo perguntasse: Deus, e agora, o que eu faço? Agora que deu tudo certo, ele teria uma resposta da parte de Deus, mas ele não fez isso. Ele falou consigo mesmo. Mas uma vez que eu discerno, eu preciso então do poder do Espírito para pôr em prática o que Deus tem para a minha vida. E continuando então aqui o texto de Efésios, ele diz: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender. Olha que interessante, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Nós oramos, né, o Pai Nosso, a oração do Senhor, dizendo, né, Pai Nosso que está nos céus, ou seja, reconhecendo que Ele é Pai, e não é meu Pai, Ele é nosso Pai, ou seja, Pai de todo aquele que crê e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Reconhecemos que Ele é santo, ou seja, Ele é soberano, Teu nome é santo, que está nos céus, ou seja, Ele está acima de tudo que existe. E nós sabemos a sequência, porque a oração, o desejo deve ser para que venha o reino dEle, para que seja feita a vontade dEle. E de uma forma muito prática, Paulo está ensinando: observe como vocês têm andado, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Eu te pergunto, você sabe o que Deus quer que você faça? Olha que pergunta interessante. Será que eu sei o que Deus quer que eu faça? Amanhã, segunda-feira, o que Deus quer que eu faça amanhã? Eu não sei. Então, no mínimo, eu devo perguntar para Ele, sim ou não? Sim ou não? Mas se eu não observar e não for diligente, o que vai acontecer amanhã cedo? Eu vou acordar na correria da segunda-feira. Amanhã não, que é feriado, né, para nós, né? Ô, benção. E vou fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que as pessoas pedem para eu fazer, o que as pessoas cobram que eu faço, mas não o que Deus quer que eu faça. Porque a nossa vida é assim: a gente faz o que as pessoas querem, pedem, obriga o que eu quero, o que eu desejo, o que a rotina me obriga, as minhas obrigações, meus deveres, e isso faz parte. Mas nunca eu pergunto: Senhor, o que Deus quer, o que o Senhor quer que eu faça amanhã, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Paulo está dizendo: procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Só aqui já dá para encerrar. E ele vai trazer um ponto aqui interessante, contrastando com essa atitude sábia de perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? Interessante, voltando na questão da sabedoria, vamos abrir lá em Provérbios capítulo 1.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esse livro tem um propósito muito claro, que é trazer discernimento, sabedoria e temor a Deus. Ele diz aqui, ó, esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria, aos bons conselhos, a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços, ou seja, os jovens, a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. E vem o versículo 7 que eu já citei, eu gostaria de ler com você bem forte. Se você puder ler comigo o 7 bem forte, vamos lá? Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Domingo passado nós ouvimos sobre o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O que o temor do Senhor tem a ver com Efésios? O que o temor do Senhor tem a ver? Aqui está falando que o temor é o princípio, é o começo, é a base. Ora, só vai perguntar para Deus o que Deus quer a pessoa que teme a Ele. O temor está relacionado com o tremor, com a adoração, com o serviço. O temor está ligado à reverência. Quem adora depende, presta atenção nisso. Quem adora é porque reconhece que depende. Ninguém adora alguma coisa pelo qual ele entende que não depende daquilo. Quem adora algo é porque entende que depende do seu objeto de adoração. Se alguém adora a Deus é porque entende que depende de Deus. E quem depende é obediente. Ora, porque eu dependo. Se eu dependo, eu obedecerei. Por que o ser humano tem um intuito natural de idolatrar pessoas, coisas, situações? Porque de alguma forma ele tenta manipular o seu Deus, o seu ídolo. Mas aquele que adora a Deus, ele reconhece que ele depende completamente de Deus. Ele depende da graça e misericórdia. Se ele reconhece de fato que ele depende, ele obedece. Quem está entendendo, diga amém. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 10. Porque se nós não temermos a Deus, amados, a gente faz a nossa vida como nós estamos fazendo. Não perguntamos a Deus o que Ele quer de nós. Capítulo 10 aqui vai dizer, olha só, de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Aqui Moisés, ele está preparando, presta atenção nisso. Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. Eles estão na beirada, estão na fronteira, estão na divisa. Ok? Estão na divisa, é só atravessar que eles vão chegar lá. Como Moisés não vai entrar porque ele desobedeceu a Deus, e Deus não tem dozinha, peninha de ninguém, Deus é justo, Ele ama, e quem ama é justo. Moisés não entrou porque desobedeceu, simples assim, comando simples. E a quem mais é dado, mais é cobrado, amém? Muito foi dado a Moisés, e muito foi cobrado dele. Muito embora depois, lá no Monte da Transfiguração, ele aparece na terra prometida, né, a Jesus. Mas o fato é que ele não entrou nesse contexto aqui. E ele está na beirada, explicando para vocês, vão entrar na terra prometida, mas presta atenção, presta atenção. Presta atenção como é que vocês vão andar lá. Ele diz aqui, versículo 12, povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Olha que interessante, o que Deus exige? Nós acabamos de ler em Efésios, que a gente tem que pedir, perguntar para Deus o que Ele quer de nós, sim ou não? Agora, Moisés está dizendo, povo de Israel, presta atenção, o que Deus exige de você? Ok? Ele vai dizer aqui, ó, Ele quer que vocês o temam, o temor do Senhor, amém? Amém? E sigam todas as suas ordens, ou seja, obedeçam, andem. Quer que o amem e que o sirvam. Quando ele diz aqui, sigam todas as suas ordens, literalmente lá no texto ele diz, andem.
andem no caminho, sigam. Então é para temer, é para andar. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para, olha só, para o quê? Seu bem. Para o seu bem. É tão interessante, amados, essa questão do temor. Nós vimos lá Provérbios, né? Que Provérbios foi escrito para nos ensinar sabedoria, conhecimento, discernimento. Mas os tolos desprezam isso, os tolos não querem saber. Olha que interessante o capítulo 17 de Deuteronômio. Abre aí comigo, 17. Aqui Moisés está dizendo: um dia vocês vão ter um rei. Aqui eles não tinham rei. Um dia vocês vão ter rei, e o rei de vocês vai ser diferente. Não vai ser igual aos outros. Vai ter um monte de mulher, um monte de cavalo, um exército gigantesco e riqueza. Não, para com essa loucura. Porque quando o rei começa a ter muito cavalo, muito exército, ele começa a confiar no exército. Não confia em Deus. Quando tem muita mulher, acontece o que aconteceu com Salomão, se perdeu completamente. Mas entre as instruções que ele dá ao rei, ao povo para o rei, olha que interessante aqui o versículo, capítulo 17, versículo 18, olha só. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes e levitas. Ele vai emoldurar esse livro, vai deixar lá na sala do trono, para ninguém mexer. Será que era isso? Olha o que diz o versículo 19: ele deverá ficar com essa cópia todos os dias. Ele fazia lá a busca diária, né? Fazia leitura bíblica. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei. Para que faça o quê? Olha só o que vai acontecer. O que está escrito aí? Para que aprenda a governar. Não. Para que aprenda a o quê? A temer a Deus. Como que eu aprendo a temer a Deus, amados? Lendo a lei. Quem quer viver como rei aqui? Levanta a mão. A Bíblia diz, em Apocalipse 1:6, Jesus nos fez reis e sacerdotes. Quem quer viver com a dignidade de alguém que foi feito por Jesus como rei e sacerdote? Uma característica do rei, conforme Deus, é que ele tem uma cópia. A lei não é para os outros, a lei não é para o povo, porque os reis eram assim. O faraó, o rei da Babilônia, o rei da Pérsia, a lei era para os outros, a lei não era para ele. Ele era a lei. O rei de Deus não. Opa, peraí, meu irmão, você é o primeiro que vai seguir a lei. Você não cria a lei, porque o rei da Babilônia criava a lei, o rei da Pérsia criava a lei, o faraó criava a lei. O rei de Deus não. Você não vai criar lei nenhuma, a lei é minha, e você vai ler e vai obedecer. Você vai ler todo dia para aprender a temer a mim, amém? Os reis que fizeram isso prosperaram, os reis que não fizeram se arrebentaram. Paulo está dizendo, escrevendo aos Efésios: procure aprender o que Deus quer de vocês. Moisés disse: rei, quando vocês tiverem um rei, ele vai ler todo dia, para aprender a temer o Senhor nosso Deus. Olha só, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Leia o versículo 20 comigo bem forte, vamos lá? Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros, e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos, e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Por que tem gente aí se achando mais que os outros? Não tem o temor do Senhor. Por que não tem o temor do Senhor? Porque não lê a Bíblia. Simples assim. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o teu irmão assim: é para você, viu, meu irmão? Amém? Paulo escreve: vamos andar em sabedoria, amados, vamos andar com discernimento. Por isso que ele vai dizer aqui em Efésios capítulo 5: procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Para encerrar essa parte aqui, não posso deixar de ler, eu amo esse texto. Abra lá em 2 Timóteo capítulo 3. É que os textos vão surgindo na cabeça, a gente tem que ler, senão depois Deus cobra. Vamos lá, capítulo 3, 2 Timóteo 16.
Isso aqui, você já ouviu várias vezes aqui, quem tem andado conosco, né? Olha só isso aqui. Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo. São as últimas palavras que Paulo escreveu, tá, amados? A última carta dele aqui. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil. Olha só para quê? Ela é útil para quê? Para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Onde que eu aprendo a maneira certa de viver? Na Bíblia. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado, equipado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Vamos ler a Bíblia, amados. Não deixe de ler a palavra de Deus, não. Leia a palavra de Deus. Seja humilde de coração, queira aprender de Deus. Não dê mais importância às outras coisas, não. Leia a palavra, leia a Bíblia. Deus vai te honrar, Deus vai te ensinar, vai te orientar, vai te instruir. Paulo está falando lá no versículo 17: procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. No 18 ele fala: não se embriaguem. Parece que tem nada a ver, né? Parece que ele muda de assunto. Não, é uma sequência, está dando um exemplo aqui. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. A pessoa que tem a sabedoria, o discernimento, quando ela passa por frustrações, decepções, aflições, como lemos em Tiago, isso fortalece, isso gera perseverança. Agora a pessoa que ela não tem essa compreensão, ela não busca do Senhor essa força, essa sabedoria, conforme o mundo vai batendo, conforme o mundo vai decepcionando, vai arrebentando a pessoa, vai atacando essa pessoa, ela se volta não para a sabedoria de Deus, não para o Espírito Santo, ela se volta para os artifícios. E aqui ele usa esse exemplo muito bom da embriaguez, um artifício usado aí por muitos. Embriaguez com álcool, embriaguez com drogas ilícitas, embriaguez com drogas lícitas, ou seja, uma fuga. Ao invés de se encher do Espírito Santo, podemos trazer para os dias de hoje outros tipos de vício, jogos, redes sociais, a tela. Ou seja, ao invés de se encher do Senhor, a pessoa vive cheia de outra coisa. É interessante que a Bíblia fala da embriaguez. Abra comigo em Provérbios capítulo 23. Lembra que Provérbios ensina a sabedoria, né? Então vamos ler Provérbios capítulo 23. Vinte e três, 29. Olha, ele descrevendo a situação da pessoa embriagada, a pessoa fora de si, a pessoa que está entorpecida. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Olha só, é aquele que bebe demais, anda procurando bebidas misturadas, não fica olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas, olha que interessante, e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim, acho que levei uma surra, mas não lembro. Olha que situação. Já viu alguém assim ou já passou por isso? Porque não consigo levantar, preciso de mais um gole. A pessoa dominada não pelo poder de Deus, mas pela embriaguez. É tão interessante que aqui no mesmo Provérbios, olha só, capítulo de número 31, ele vai dizer o seguinte: palavras, versículo 1, palavras solenes da mãe do rei Lemuel. Alguns vão falar que esse rei Lemuel é o próprio rei Salomão, mas não se tem certeza. Mas a mãe dele dando orientações para ele, lhe disse: você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. Olha só, o que lhe direi?
Não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres. Um rei sábio não gasta todo o seu dinheiro e toda a sua energia com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute Lemuel. Olha só, quem quer viver como rei, né? Olha só, escute Lemuel. Os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Olha que conselho para o rei. Quando eles bebem, não lembram das leis, esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo. Para quem que a bebida alcoólica é? Para quem que é? Olha a frase seguinte: para os que estão na miséria. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam, esqueça que são pobres e infelizes. Agora o rei faz o quê? Fale a favor daqueles que não podem se defender. Não é para você, meu irmão. Fala para o teu irmão, não é para você. Paulo está escrevendo: não se embriague, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Não se iluda. Isso é para quem está sofrendo e não tem o Espírito Santo de Deus. Isso é para quem está na miséria e não tem ajuda, não busca o Senhor. Mas qual que deve ser a nossa postura? Olha que interessante. É interessante, ele fala aqui, né? Pois a bebida levará vocês à desgraça, literalmente a decomposição, a devassidão. 1 Pedro capítulo 4, não precisa abrir, mas Pedro usa essa mesma palavra para se referir à podridão do mundo, o padrão do mundo, para nós não seguirmos o padrão do mundo, esse padrão de quem vive embriagado. Fala de uma vida desordenada, que resulta da falta de autocontrole, pessoas que desperdiçam recursos para satisfazer os próprios desejos. É o oposto de ser sábio. Os cristãos não devem viver assim, devem viver cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Já indo para o encerramento aqui, qual que deve ser a nossa postura? Versículo 19: animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Ou seja, nossa postura deve ser de alguém que anima os demais irmãos, alguém que fortalece e encoraja os demais irmãos, cantando, adorando, dando graças a Deus, com canções espirituais, ou seja, canções que fluem do Espírito Santo que está atuando na pessoa. Salmos, novamente fala dos salmos, amados. Bíblia, palavra de Deus. O salmo não é para ficar aberto lá na estante, naquela página que fica até amarela, né? Só fica aberto nela. O salmo é para ser lido, ser cantado, ser orado. Ele vai dizer, versículo 20: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Então qual que deve ser a postura de quem anda em sabedoria? Presta atenção. É alguém que procura entender o que Deus quer para a sua vida. E não são coisas grandes, porque às vezes a gente fica pensando no grande, nas grandes metas. Tá, ok, vamos chegar lá. Mas o que Deus quer para mim hoje? O que Deus quer para mim essa semana? Como Deus quer que eu haja, que eu fale, que eu atue? Nossa postura deve ser de alguém que não se embriaga, mas procura estar cheio do Espírito, animando os outros e com gratidão no coração. Diz aqui: em nome do nosso Senhor, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. E ele vai encerrar dizendo o seguinte: submetam-se uns aos outros, sejam, né, essa versão diz, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Aqui ficou fraquinha a tradução, na verdade ele diz pelo temor de Cristo, Phobos, né, que o pastor Márcio falou semana passada, o temor de Cristo. Nós já falamos bastante de temor aqui. Pelo temor, a reverência, a adoração que eu tenho a Deus, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Amém? A igreja não é uma hierarquia rígida, dura, inflexível.
Existe liderança, existe direção, obviamente, mas não tem aquela ideia, amados. Há um ungidão de Deus, o cara, né, espiritual, e todo mundo corre lá para ele orar. Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos andar juntos, submetendo-nos uns aos outros, que cada um atua na sua área, e temos que ter humildade para isso. Isso é andar com sabedoria, isso é andar em unidade, isso é andar na luz, isso é andar em amor, isso é andar em santidade, que é o desejo de Paulo para os Efésios e para nós, para a igreja. Por isso que depois, quem entende isso, vai ler lá que a mulher precisa se submeter ao marido, que o homem precisa amar a mulher até a morte, que os filhos precisam obedecer aos pais, os empregados se submeter aos patrões. Isso é moleza, é tranquilo. Para quem está andando na luz, na sabedoria, na santidade, no amor e na unidade, isso é a consequência. Agora as pessoas pegam fora do contexto, vai no seco, né? Vai bico seco, direto no seja, obedeça ao marido. Aí fica complicado. Ama a mulher até a morte, igual Jesus amou. Obedeça aos pais. É difícil. Como que se faz isso sem o Espírito Santo de Deus? Sem estar andando no caminho do Senhor, sem ter a santidade que vem do Senhor, sem estar em unidade, sem obedecer uns aos outros. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Quem quer andar em sabedoria aqui? Quem quer andar no temor do Senhor? Vamos virar a chave, amados. Vamos fazer diferente, em nome de Jesus, amém? Vamos começar com as pequenas coisas. Hoje mesmo pergunte para Deus: o que o Senhor quer de mim? Amanhã você pergunta de novo. Pode ser que Ele não vai falar nada, pode ser, mas você está obedecendo, você está perguntando para Ele, você está se submetendo. Quando for a hora de falar, Ele vai falar, pode ter certeza. Mas se nós não perguntarmos, isso mostra que a gente não está interessado, isso mostra que a gente não quer saber, isso mostra que nós somos autossuficientes, ou pensamos que somos. Gostaria que você se colocasse em pé para nós orarmos.